Fala, rapaz, beleza? Essa seria a frase que o Thor estaria usando se fosse ele que estivesse fazendo esse vídeo, mas não é, sou eu. Bom, como esse Instagram tem o propósito de falar um pouco sobre a história do Thor, contar sobre as coisas que ele faz, com o objetivo de tentar explicar e expor mesmo como é que uma criança, um adolescente com 17 anos funciona, o que ele faz, como é o dia a dia, o que ele produz, ele também tem o objetivo de fazer algumas reflexões quando isso é necessário. Então, toda vez que o papo é reto, a história é comigo. Eu vou falar um pouquinho de uma situação que aconteceu essa semana e eu penso que é bem importante a gente refletir sobre essa situação. Então, para você que está chegando por aqui agora, apresento para vocês, esse aqui é o Instagram do Thor, a história do Thor. É um adolescente de 17 anos que está no transtorno do espectro autista. Para quem não sabe, o transtorno do espectro autista é um transtorno que acomete 3 importantes áreas do desenvolvimento: comunicação, interação social e o comportamento. A manifestação de cada um desses sintomas, os diferentes sujeitos, vai colocar ele no lugar desse espectro. Então é muito comum a gente encontrar autistas superfalantes, autistas que falam o que escutam, autistas que têm uma grande dificuldade de comunicação, e assim em relação à interação, e sim em relação ao comportamento. O fato é que depois que a gente teve o diagnóstico do Thor, lá com uns 2 anos e 4 meses, a gente vem trabalhando muito duramente para intervir na comunicação, no comportamento e na interação social. De que forma? A gente tem feito terapias fonoaudiológicas, suportes psicológicos, já tivemos um pouco de cada coisa, terapia ocupacional, a gente já fez ecoterapia, já trabalhou com diferentes esportes, enfim, tudo isso com o objetivo de dar para o Thor cada vez mais instrumentos para que ele possa se comunicar, no sentido de que ele tenha liberdade de falar o que ele pensa, falar o que ele sente, falar das emoções, dizer o que deseja. E a mesma coisa em relação à interação social, que com o tempo ele possa cada vez mais se ajustar e encontrar uma forma própria de interagir, de se relacionar, de fazer amigos, de conversar com as pessoas, né? E isso a gente tem feito através de intervenções terapêuticas, educacionais e do nosso trabalho aqui em casa, né? Enquanto pai, enquanto mãe. A gente trabalha muito duramente para oferecer esse suporte para o Thor. E essa semana, para quem acompanhou a gente por aqui, viu que o Thor fez uma sessão de autógrafos na terça-feira. Bem, como ele se comunica, como ele aprendeu a se comunicar, ele mandou algumas mensagens falando da sessão de autógrafos para alguns amigos e pedindo para que os amigos comparecessem na sessão de autógrafos. Isso pelo WhatsApp, pelo direct. E pasmem, a maioria desses amigos não respondeu. Isso me fez pensar muito e me fez lembrar uma fala de uma amiga minha, lá quando o Thor ainda era pequenininho e que essa comunicação não estava tão estruturada, que essa interação social também não estava tão estruturada, quando ela me disse que: Cláudia, é possível que se o Thor não desenvolver essa linguagem, se o Thor não desenvolver caminhos para interagir socialmente, que os amigos desistam dele. E essa frase foi uma frase tão de impacto, né? Os amigos vão desistir do Thor, mas eu preciso dizer que a minha amiga estava certa. Infelizmente, os amigos desistiram do Thor. A grande maioria desistiu do Thor. Mas sabe o que é o interessante dessa história? Os amigos não desistiram dele porque ele não desenvolveu linguagem, porque ele não consegue falar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele gosta. Bem pelo contrário, o Thor fala o que pensa, o que sente, o que gosta, está aprendendo cada vez mais a falar das suas emoções, a dizer das coisas que chateiam, a falar das coisas que dão prazer, a interagir socialmente, a estar em outros ambientes, mesmo quando a gente não está presente. Mas sabe o que aconteceu dessa vez? Sabe por que os amigos desistiram do Thor? Porque eles não foram ensinados e não entenderam que não se desiste de um amigo. Porque um amigo, na verdade, principalmente quando ele é marcado por uma diferença, ele precisa muito de um suporte também de um amigo. E esse amigo precisa também entender o seu lugar, precisa entender que ele tem que ter paciência,
que ele tem uma forma diferente que esse outro amigo tem uma forma diferente de pensar e agir e funcionar, que isso precisa ser entendido, compreendido, e que para isso o amigo precisa desenvolver também um olhar mais solidário, um olhar mais paciente, um olhar mais natural diante da diferença. Acho lamentável que os amigos tenham desistido, porque não aprenderam a entender que não se desiste de um amigo. E isso me faz pensar muito uma fala de uma professora minha no mestrado, lá um tempo atrás também, quando ela compartilhou comigo a seguinte situação. Ela tinha um outro orientando, que era um cadeirante, e que tinha comprado um ingresso para assistir uma peça de teatro em Curitiba. Comprou online. Quando ele chega no lugar, o acesso para ele assistir a peça de teatro era uma escadaria enorme. E daí ele falou para minha professora o seguinte: naquele momento eu não era mais o deficiente. O deficiente era a sociedade que não tinha se preparado para me acolher naquele momento e permitir que eu tivesse acesso àquela situação, àquele local e poder desfrutar do que eu tinha escolhido assistir. E quando essa situação do Thor aconteceu e apareceu de novo, eu não consegui não pensar nisso, né? Eu não consegui não pensar na história desse cadeirante, não consegui não pensar na desistência, né? Quando uma criança, quando um adulto, quando um jovem desiste de um amigo, neste momento ele é o deficiente, porque é ele que não está conseguindo organizar pensamentos, valores, sentimentos para poder dar conta de acolher essa pessoa que também precisa dele. Eu penso que isso é lamentável, né? É bem possível que a grande maioria das mães, dos pais, dos amigos e amigas do Thor não sabem o quanto a gente trabalha para que o Thor desenvolva a linguagem ainda. O quanto a gente trabalha para que o Thor consiga estar num ambiente e interagir socialmente com outras pessoas. Que a gente treina em casa toda vez que ele tem um convite para participar de alguma festa. A gente treina como se chega num lugar, o que a gente pode conversar, como é que se aborda um amigo, o que pode ser conversado, que assuntos podem ser ditos. A gente troca, cria situações, simula situações dentro de casa, onde eu sou amiga, ele é o Thor, ou ele é o amigo e eu sou o Thor. A gente treina para que ele possa estar com outras pessoas. Eu duvido que algum outro pai treine com seus filhos para acolher o Thor em outros espaços. O que eu posso dizer em relação a esse vídeo é: não desistam dos seus amigos, porque um amigo de verdade não desiste de seu amigo.